nós teremos que tomar cuidado. O transformador e a bobina, ele tem um funcionamento diferenciado. Aqui, por exemplo, o exemplo de um transformador. O transformador e a bobina, ela é praticamente um fio para a corrente contínua. Para a corrente contínua, um fio, né? Um fio enrolado que vai apresentar uma certa resistência. Para a corrente alternada, ele vai ser outra resistência, porque a corrente alternada ela influencia a variação da corrente alternada, faz uma variação do campo e faz criar uma força contra-eletromotriz que vai estar sempre resistindo a essas variações. No nosso caso aqui, a nossa análise é a corrente contínua, porque o multiteste ele tem pilha corrente contínua, ele não tem corrente alternada ali. Então, nós vamos estar medindo um fio enrolado. Então, bobina e o transformador é fio enrolado. Aqui tem o primário, tem o secundário, são duas bobinas. E é um fio enrolado ali dentro. Vamos medir, normalmente, esse transformador. A posição da chave depende muito da resistência, mas a resistência dele não é muito alta. A resistência fica ali, podemos usar a vezes 1, a vezes 10 e até a vezes 100. A posição é essas mais baixas, tá? O que acontece? O transformador e a bobina, dependendo do número de voltas, ela tem que marcar resistência. Ela marcar 0 em um transformador pode ser sinal de curto. Depende do número de espiras que tenha. Se um primário, por exemplo, que a gente liga em 240 volts, ele nunca pode dar 0. Então, normalmente, ele marca uma resistência. Baixa, mas marca. Porque um curto, se ele marcar 0 para ligar na tomada, a gente fecharia o curto. Tá? A não ser bobinas, ela até pode. Bobinas de poucas voltas, ela vai dar 0, porque é um pedaço de fio enrolado, vai marcar 0. Se não marcar nada, está aberta. Qualquer bobina, se não marcar nada, ela abriu. O fiozinho rompeu em algum local e abriu. Tá? O transformador, a mesma coisa. O transformador tem que marcar uma resistência. Se tanto o primário ou o secundário não marcar nada, está aberto. O transformador, dependendo do número de espiras, ele não pode marcar 0. Porque se ele marcar 0, ele está em curto. Aqui, ó. Aqui eu vou medir. Ó. Eu estou medindo um lado e vou verificar que marcou 2 ohms. Bom, vamos lembrar do transformador. O transformador, ele é um componente que ou ele abaixa a tensão ou ele eleva a tensão. Claro que a corrente é a mesma coisa, só que inversa. Se eu elevo a tensão, eu diminuo a corrente. Se eu diminuo a tensão, eu aumento a corrente. Então, o transformador ele muda as tensões. Eu posso pegar 240 volts e baixar para 15. Baixar para, que é o caso desse aqui, 15. Ou eu posso pegar 240 volts e aumentar para 500. O transformador faz isso. Só que a bobina, ela acompanha o valor da tensão. Se eu vou pegar e vou reduzir a tensão, o que acontece com o transformador? Eu reduzo o número de voltas, o número de espiras. Então, se ele diminui a tensão, o secundário tem menos espiras. Se eu aumento a tensão, o secundário tem mais espiras. Então, como que eu vou descobrir quem é o primário e quem é o secundário? Sabendo essa informação. Por exemplo, nesse transformador aqui. Esse transformador, ele me diz o quê? Do primário, 220 volts. Secundário, 15. Então, ele é um abaixador de tensão. Ele vai pegar 220 e vai abaixar para 15. Então, eu já sei que o primário, eu não sei quem é aqui, se é o verde ou o vermelho, mas o primário ele tem que dar uma resistência maior do que o secundário. Porque se ele baixou a tensão, ele baixou o número de voltas. Então, ele baixou a resistência. Então, como que eu vou descobrir? Medindo. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Eu medi o lado vermelho. O lado vermelho deu 2 ohms.
Agora eu tenho que medir o lado verde. Ó, vamos medir o lado verde. O lado verde deu 400 ohms. Ora, quem é o primário? Quem é que eu vou ligar em 220 volts? O verde. O verde deu 400 ohms, ele é o primário. O vermelho deu 2 ohms, é o secundário, porque ele abaixa a tensão. Se eu fosse ao contrário, se eu estivesse elevando, por exemplo, de 15 para 220, o vermelho seria o primário e o verde secundário. Porque o transformador ele vai e volta, tanto faz, tá? Claro que não tem lógica porque a gente não tem fonte de 15 volts alternado, né? Mas se tivesse, ele faria esse trabalho. Normalmente, a gente utiliza o transformador para baixar a tensão, porque os circuitos eletrônicos trabalham com tensões muito mais baixas. E a nossa rede é de 240 volts. Então, a gente precisa reduzir a tensão. Ó, fazendo a mesma medição com o multiteste digital, olha lá, aqui eu encontrei em torno de 3,4 ohms no vermelho e no verde eu vou encontrar quanto? 350. Agora, professor, não entendi. A resistência deu menor? Olha, observa que eu estou medindo aqui na posição 200. Ó, 200, tá? Eu aumento a chavinha para 2000, eu estou fazendo o quê? Aquele valor de 0,35 não é 0,35, é 350. Eu multiplico o valor por 100. Cuidado, quando eu meço aqui 0,35, esse aqui é 350 ohms. Então, logicamente, que o primário é o verde. Está dando uma resistência maior. Há uma pequena diferença aí de precisão de um para o outro, mas não há problema nenhum.